O milagre que mudou a vida de Tiago, quando a fé venceu o medo. Tiago sempre foi um homem forte. Aos 32 anos, trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas frias e trânsito caótico para sustentar a esposa, Ana, e o filho pequeno, Pedro, de apenas 5 anos. Apesar das dificuldades, ele nunca havia perdido a esperança. Até que, em um exame de rotina, o médico olhou para ele com uma expressão que gelou seu sangue. Tiago, você tem um prolapso grave da válvula mitral. Seu coração está trabalhando contra você. Se não operar logo, o risco de um AVC ou insuficiência cardíaca é alto. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo. A cirurgia era cara, e o plano de saúde básico que ele tinha não cobria tudo. Os medicamentos já consumiam metade do seu salário, e a cada dia ele sentia o corpo mais fraco. As dores no peito vinham sem aviso, como facadas que o deixavam sem fôlego. Ana chorava em silêncio, com medo de perder o marido. Pedro, ainda pequeno, perguntava: pai, por que você está doente? Jesus não gosta de você? Aquela pergunta do filho foi como uma faca no peito. Uma noite, depois de mais uma crise de ansiedade, Tiago ligou a TV sem esperança. Era madrugada e no canal religioso, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus falava com uma autoridade que o fez parar para ouvir. Deus não é Deus de meia solução. Ele é o Deus que opera milagres quando a fé é colocada em prática. O pastor falava sobre campanhas de fé, sobre a importância de não desistir, de buscar a Deus com determinação. Algo dentro de Tiago se mexeu. Ele não era de ir à igreja, mas naquele momento, sentiu que não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, Tiago entrou pela primeira vez na Igreja Universal da Lapa. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele sentiu um arrepio quando as pessoas cantavam com as mãos levantadas. Um obreiro se aproximou com um sorriso. Irmão, tudo bem? Precisa de oração? Tiago, envergonhado, balbuciou sobre sua doença. O obreiro não hesitou. Vem aqui na frente. Deus vai te curar. Ele foi levado até o altar, onde o pastor estava ungindo as pessoas com óleo. Senhor Jesus, toca neste servo. Quebra toda a maldição de doença. Em nome de Jesus, eu determino. Válvula mitral, volte ao lugar. Sangue de Jesus, purifica este corpo. As palavras eram ditas com uma convicção que Tiago nunca havia visto. Ele sentiu as lágrimas escorrerem. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Creia, irmão. A sua cura já está feita. Tiago saiu dali com o coração acelerado não pela doença, mas pela esperança. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Lembrou-se das palavras do pastor: fé sem obras é morta. Se você quer um milagre, tem que fazer a sua parte. No dia seguinte, ele voltou à igreja e se inscreveu na corrente de oração das 7 horas. Todos os dias, antes de começar o trabalho, ele ia até a igreja, ajoelhava-se no altar e orava com os irmãos. Os pastores ensinavam: a fé não é passiva. É luta. É guerra espiritual. Ele também começou a participar das vigílias de sexta-feira, onde o povo de Deus clamava até de madrugada. Em uma dessas noites, enquanto o pastor fazia uma oração de libertação, Tiago sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era como se algo dentro dele se movesse. Ele caiu de joelhos e começou a chorar: Senhor, eu creio. Eu recebo a minha cura. Os irmãos ao redor colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar em línguas. O pastor gritou: este homem está sendo curado agora. Glória a Deus. Os dias se passaram, e Tiago continuou firme. Ele não tinha dinheiro para a cirurgia, mas tinha fé. Seguiu todas as campanhas: a campanha dos 7 pães e peixes, a campanha do óleo de Israel, a campanha da fogueira santa. Em cada uma ele dava o seu melhor, mesmo que fosse pouco. Deus não olha para o valor, mas para o coração, dizia o pastor. Tiago começou a dizimar fielmente, mesmo com as contas apertadas. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo e também se rendia às lágrimas nos cultos. Até que 3 meses depois do primeiro dia na igreja, Tiago voltou ao médico para um novo exame. O cardiologista ficou boquiaberto. Tiago, seu prolapso melhorou significativamente. A válvula está quase normalizada. Isso não tem explicação médica. Tiago sorriu, com os olhos cheios d'água. Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. Quando ele voltou à igreja para dar o seu testemunho no altar, a congregação explodiu em glórias. O pastor o abraçou e disse: isso é o poder de Deus. Quando o homem faz a sua parte, Deus faz a dele. Tiago, com a voz embargada, contou como a fé o havia sustentado. Eu podia ter desistido, podia ter me entregado ao medo, mas Deus me mostrou que quando a gente confia nele de verdade, não há doença que resista. Hoje, Tiago não só está curado como também é um obreiro na igreja.
Ele ajuda outros que chegam quebrados como ele chegou. Aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é orar, é dar o dízimo mesmo quando parece impossível, é participar das campanhas, é clamar na vigília. Deus não falha, ele sempre diz. O que falha é a nossa fé pequena. Mas quando a gente se entrega de verdade, ele faz o impossível. E toda vez que alguém pergunta como ele venceu, Tiago responde com um sorriso: não fui eu, foi Jesus. E a Igreja Universal foi o lugar onde eu o encontrei. A vida de Tiago mudou tanto que até sua família notou. Sua mãe, que antes torcia o nariz para a igreja, começou a frequentar os cultos depois de ver o milagre no filho. Eu via ele ir para a igreja fraco, voltando mais forte. Até que um dia ele voltou curado. Como não acreditar? Ela contava com os olhos brilhando. Mas o milagre de Tiago não parou nele. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ele tinha uma doença rara nos ossos, que os médicos disseram não ter cura. Já tentei de tudo, pastor. Só me resta a fé, ele disse, com a voz trêmula. Tiago, que estava ali como obreiro, se aproximou. Eu também cheguei assim, irmão. Mas aqui, Deus faz o que a medicina não pode. Ele colocou a mão no ombro de Lucas e o levou até a frente do altar. Naquela noite, durante a oração, o pastor fez uma campanha de fé. Quem acredita que Deus pode curar, levante a mão. Ele gritou. A igreja inteira levantou as mãos, e o clamor subiu aos céus. Lucas caiu no chão, chorando. Sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se fogo santo o envolvesse. Quando se levantou, a dor tinha ido embora. Os exames depois confirmaram. Os ossos, antes frágeis, estavam sadios. Eu não tenho palavras. Só sei que Deus me tocou aqui, ele disse, abraçando Tiago. E assim, a história se repetia. Tiago, que foi salvo pela fé, agora via outros sendo salvos também. A igreja não era só um lugar de oração, era um hospital das almas, um refúgio para os que o mundo já tinha desistido. Certa vez, uma mulher chamada Ana chegou desesperada. Seu filho Pedro, de apenas 7 anos, estava em coma há semanas. Os médicos não davam esperança. Eles disseram que se acorde, não vai andar nem falar. Ela chorava. Tiago, com os olhos cheios de lágrimas, a abraçou. Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos orar. Naquela noite, a igreja toda se uniu em jejum e oração por Pedro. 3 dias depois, Ana correu para a igreja com o menino no colo. Ele acordou. E já falou meu nome. Ela gritava entre lágrimas. Pedro, fraco mas consciente, sorria. Jesus me chamou, ele disse, com a vozinha frágil. Tiago olhava tudo aquilo e só pensava. É assim que Deus trabalha. Ele usa os que já foram curados para curar outros. E sua fé crescia ainda mais. Hoje, Tiago não é só um obreiro, é um testemunho vivo. Sempre que pode, ele conta sua história, não para se glorificar, mas para mostrar que Deus ainda faz milagres. Muitas pessoas pensam que a igreja é só para quem é perfeito. Mas não é. É para quem precisa. Para quem está quebrado. Para quem já tentou de tudo e não conseguiu. Porque aqui Jesus está presente. E onde Jesus está, não há doença, não há tristeza, não há impossível que resista. E assim, a cada culto, a cada campanha, a cada vida transformada, a igreja continua sendo o lugar onde os milagres acontecem. Porque, como Tiago sempre diz, Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda transforma. Basta a gente crer. Na mesma igreja onde Tiago encontrou sua cura, uma jovem chamada Mariana enfrentava uma batalha silenciosa. Desde criança, ela sofria com uma doença rara nos ossos que a impedia de andar sem muletas. Os médicos diziam que seu caso era irreversível, que ela jamais teria uma vida normal. Mas Mariana não desistiu. Toda semana, mesmo com dor, ela ia à igreja, sentava-se nos bancos da frente e orava em silêncio, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Até que em uma campanha de cura, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre? Quem acredita que Deus pode mudar sua história? Mariana, com o coração acelerado, levantou a mão tremendo. Os obreiros a levaram até a frente, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, orando com fé. De repente, ela sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Levanta, minha filha, em nome de Jesus, disse o pastor. Mariana hesitou com medo de cair, mas então, como se uma força invisível a puxasse, ela se apoiou nos pés, e ficou de pé. Sem moletas. Sem dor. Os irmãos ao redor começaram a gritar, a chorar, a louvar a Deus. Ela deu os primeiros passos sozinha, trêmula, mas firme. A igreja inteira explodiu em glórias, e até os mais céticos não puderam negar. Era um milagre. Mariana não só ficou curada, como se tornou uma das maiores intercessoras da igreja.
Sempre que alguém chegava desanimado, ela ia até a pessoa e dizia: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta acreditar. E assim mais vidas eram tocadas. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. Cada culto é uma nova oportunidade para Deus mostrar seu poder. Cada vida transformada é uma prova de que Ele ainda age hoje, como sempre agiu. E assim a fé se espalha, os corações se rendem, e o impossível se torna possível, porque onde há fé, Deus está presente. E onde Deus está, não há limite para o que Ele pode fazer. Um dia, anos depois daquela noite que mudou tudo, Mariana recebeu um telefonema que a deixou sem palavras. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e cheia de lágrimas disse: Irmã Mariana, eu sou a mãe do Lucas. Meu filho tem um tumor no cérebro, e os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mas eu me lembrei de você, me lembrei do que Deus fez em sua vida. Você acha que Ele pode fazer o mesmo por nós? Mariana sentiu o coração apertar, mas também uma paz que só vem de quem já viu o impossível se tornar real. Ela não hesitou. Claro que sim, irmã. Deus não muda. O que Ele fez por mim, Ele pode fazer por seu filho. Vamos orar juntos agora mesmo, e amanhã você traz ele aqui na igreja. Não perca a fé, nem por um segundo. No dia seguinte, a CCB estava lotada como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa santa, como se todos soubessem que aquela noite seria especial. Quando a mãe do Lucas entrou carregando o menino nos braços, muitos irmãos já estavam intercedendo em voz baixa. O pequeno, de apenas 7 anos, estava pálido, fraco, mas seus olhinhos brilhavam com uma curiosidade que só as crianças têm. O pastor chamou todos à oração. As mãos se ergueram, os corações se uniram, e o nome de Jesus foi clamado com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Mariana, de joelhos ao lado do Lucas, segurou sua mãozinha e sussurrou: Jesus, o Senhor que me curou, toque neste menino. Mostre a todos aqui que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. De repente, o Lucas abriu os olhos bem grandes, como se tivesse visto algo que ninguém mais via. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto, e ele sentou sozinho no colo da mãe, algo que não conseguia fazer havia semanas. A mãe começou a chorar balbuciando: ele está se mexendo. Ele está forte. O pastor pediu que levassem o menino ao hospital na mesma hora para fazer novos exames. A igreja inteira ficou em vigília, orando sem parar. Horas depois, o telefone do pastor tocou. Era o médico, atônito. Não consigo explicar, mas o tumor sumiu. Simplesmente não está mais lá. A notícia se espalhou como fogo. Naquela noite, dezenas de pessoas que estavam ali apenas por curiosidade se ajoelharam e entregaram a vida a Jesus. Um homem que chegara bêbado, arrastado pela esposa, deixou a garrafa no chão e saiu do templo chorando, mas com os olhos secos de determinação. Nunca mais ele repetia. Uma senhora que há anos não conseguia perdoar a filha que a abandonara abraçou uma irmã na fé e disse: hoje eu solto esse peso. Deus me mostrou que milagre maior que a cura é um coração livre. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre do Lucas criou ondas que alcançaram muito além daqueles muros. Médicos que atendiam membros da igreja começaram a perguntar: o que vocês têm que é diferente? E a resposta era sempre a mesma: temos um Deus que ouve. Temos uma igreja que ora. Temos uma fé que não desiste. Mariana, agora uma serva experimentada no ministério de intercessão, olhava para tudo aquilo e sorria. Ela se lembrava da menina assustada que um dia entrou arrastando os pés na CCB sem esperança, sem força. Agora via uma multidão de pessoas jovens, adultos, idosos, todos com histórias de dor que se transformaram em testemunhos de vitória. Cada um deles, de alguma forma, havia sido tocado por aquele mesmo Deus que a levantou do chão. Porque na CCB não se fala de milagres como algo distante. Fala-se deles no presente e no cotidiano, nas vidas que se reconstruem a cada culto, a cada oração, a cada amém dito com fé. Não são contos, são realidades. Não são coincidências, são respostas. E assim, a obra continua. Cada vida curada, cada família restaurada, cada pecador que se rende é mais uma prova de que quando o povo de Deus se une em fé, o céu se inclina para ouvir. E quando o céu ouve, a terra treme, não com medo, mas com a certeza de que o impossível está prestes a acontecer. Ela sentiu o cheiro familiar do café recém-passado misturado ao aroma das flores que enfeitavam o salão da igreja. Era uma manhã de domingo, e o templo já começava a se encher de irmãos que chegavam com sorrisos no rosto, mesmo que alguns ainda trouxessem nos olhos o cansaço da semana. Mas ali dentro daqueles muros, o cansaço se transformava em esperança. Maria, porque esse era o seu nome, apertou contra o peito a Bíblia que ganhará no dia de seu batismo.
Era uma edição simples, de capa azul desgastada pelo uso, mas cada página parecia guardar um segredo entre ela e Deus. Enquanto caminhava pelos corredores, cumprimentava os irmãos com um abraço apertado, como se quisesse transmitir neles um pouco da gratidão que não cabia mais dentro dela. Irmã Maria, como está? Perguntou Dona Jussara, uma senhora de cabelos brancos que sempre chegava cedo para preparar os hinos no inário. Estou bem, Dona Jussara. Na verdade, estou mais do que bem, respondeu, os olhos brilhando. Cada dia que acordo é um milagre, sabe? E era verdade. Há pouco mais de um ano, ela mal conseguia se levantar da cama. As dores nas costas, diagnosticadas como algo sem cura, a haviam deixado acamada por meses. Os médicos falavam em cirurgias arriscadas, em remédios que só aliviavam por algumas horas. Mas então, numa noite de culto, enquanto o pastor orava pela congregação, ela sentiu algo diferente. Não foi um alívio instantâneo e foi uma certeza. Uma voz suave mas firme que lhe disse, levanta, filha. Sua batalha já foi vencida. E ela levantou. Primeiro com lágrimas. Depois com passos trêmulos. E agora? Agora corria pelos corredores da igreja, ajudava nas campanhas, visitava os doentes. Não por obrigação, mas porque não conseguia conter aquilo que Deus havia feito por ela. Enquanto se sentava nos bancos da frente, seus olhos se fixaram no jovem que entrou tímido, quase se escondendo atrás da porta. Era Lucas, um rapaz de uns 20 anos, rosto marcado por noites sem dormir. Maria o reconheceu imediatamente, era o sobrinho do irmão Carlos, aquele que há semanas pedia oração pelo filho. Ele chegou, murmurou para si mesma, sentindo o coração acelerar. Lucas não era de vir aos cultos. Na verdade, evitava. Drogas, brigas, uma vida que parecia não ter mais jeito. Sua mãe, destruída pela dor, já havia desistido de orar. Mas o tio Carlos não. Toda semana, ele se ajoelhava no altar e clamava, Senhor, traz meu sobrinho de volta. Mesmo que ele não queira, o Senhor pode. E ali estava ele, descalço, com roupas amarrotadas, mas vivo. Maria sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Deus ouve. Deus sempre ouve. O culto começou com os louvores, e Maria cantou com voz firme, como se cada palavra fosse uma flecha disparada contra as trevas que ainda rodeavam aquele jovem. Quando o pastor subiu ao púlpito, seu olhar se voltou para Lucas, que permanecia de cabeça baixa como se quisesse sumir. Hoje Deus tem uma palavra para alguém aqui, disse o pastor, sem apontar, mas com uma autoridade que fazia o ar tremer. Alguém que achou que já estava perdido, que não tinha mais volta. Mas Deus diz, eu te tirei do lixo, te lavei e te vesti de roupas novas. Agora levanta e anda. Lucas ergueu a cabeça de repente, como se tivesse levado um choque. Seus olhos vermelhos encontraram os do pastor. E então, sem aviso, ele se levantou. Não foi um movimento suave, foi um solavanco, como se algo dentro dele tivesse se quebrado para dar lugar a uma nova vida. Eu quero, gaguejou, a voz rouca. Eu quero ser livre. O templo explodiu em glórias. Irmãos se levantaram, mãos erguidas, lágrimas escorrendo. Maria não conseguiu se conter. Correu até ele e o abraçou com força, como se fosse seu próprio filho. Deus te ama, meu filho. Ele nunca desistiu de você. E enquanto Lucas chorava nos seus braços, ela soube. Aquele não era apenas mais um testemunho. Era o começo de uma nova história. Porque na CCB, os milagres não são só para alguns. São para quem crê, para quem ousa pedir. Para quem mesmo no fundo do poço estende a mão e grita, Senhor, eu preciso de ti. E Deus? Deus sempre responde. Às vezes com um sussurro, às vezes com um terremoto, mas sempre no tempo certo. Sempre da maneira certa. Porque a obra não para. E cada vida que se rende é uma prova de que quando o povo de Deus clama, o céu não apenas ouve, ele age. O milagre completo. Naquela noite, enquanto a igreja ainda tremia com os louvores, Lucas sentiu algo quebrar dentro de si. Não era só o choro, não era só o alívio, era como se uma corrente invisível se rompesse. Quando Maria o soltou, ele olhou para as próprias mãos, trêmulas, mas pela primeira vez em anos, livres. O vício que o consumia havia desaparecido. Não como mágica, mas como uma certeza profunda, ele não estava mais sozinho. Nos dias que seguiram, Lucas voltou a CCB não como um homem curado, mas como um homem em processo. A batalha não tinha terminado, mas agora ele lutava com um exército ao seu lado. Os irmãos o visitavam, oravam com ele, compartilhavam suas próprias histórias de queda e restauração. E a cada manhã, ao abrir os olhos, ele repetia, Senhor, hoje eu escolho te seguir. Um ano depois, era Lucas quem estendia a mão para outro jovem perdido nos corredores da igreja. Com lágrimas nos olhos, ele contava, eu já estive onde você está. Mas Deus não desistiu de mim.
e não vai desistir de você. Reflexão final. Milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções milagrosas. Às vezes, são processos, passos trêmulos dados na direção da luz, mãos que se ergueram quando tudo dizia para desistir. O verdadeiro milagre não foi apenas a libertação de Lucas, mas a restauração do seu propósito, de vítima a vencedor, de perdido a farol. Lição de vida. Deus não exige que você seja perfeito para ser usado, Ele só pede que você se entregue. O fundo do poço não é o fim, é o lugar onde a graça encontra quem já não tem mais forças para se salvar sozinho. Quando você clama, o céu age. Não sempre como esperamos, mas sempre como precisamos. E assim, a obra continua. Porque na CCB, e na vida de quem crê, ninguém está além do alcance do amor de Deus.